Muito bem, você que está aqui na Light pela primeira ou segunda vez, você é muito bem-vindo. Quantos estão aqui nos honrando com a sua presença pela primeira ou segunda vez? Só dá um sinal com a sua mão para nós, dá um sinalzinho assim, sejam bem-vindos, muitos, bem-vindos, sejam bem-vindos. Essas palmas é para celebrar você aqui com a gente. Nós estamos felizes com a sua presença e que ela possa ser uma presença assim para permanecer. Essa casa está de portas abertas para você, e você que está aqui pela primeira vez, tem um presente para você logo depois dessa celebração ali no nosso balcão. Não esquece, pegue um presente que a Light quer oferecer para você, amém? Nós estamos assim muito felizes por esse dia, por essa data tão especial, não é? Dezenas de irmãos decidiram ser batizados, e hoje é esse dia onde nós honramos a Deus, celebramos as vidas que serão batizadas, mas também, de alguma forma, estamos aqui honrando esses irmãos, não é? Porque é um motivo de celebrarmos como família, amém? Muito bem, graças a Deus. Vamos à palavra do Senhor. Eu quero falar, já que nós vamos mergulhar pessoas nessa água, já que muitos de nós aqui já fomos mergulhados numa água, eu quero falar um pouco para você sobre essa grande decisão que eu e você precisamos tomar, né? Mesmo que você já mergulhou nessas águas, você vai ter que tomar uma decisão de manter-se mergulhando nelas, amém? Vamos à palavra de Deus, 2 Reis, capítulo 5, 2 Reis, capítulo 5, essa história é um pouco conhecida, a história do comandante Naamã. Ele era o comandante do exército da Síria, ele estava no auge da sua carreira no exército, um exército que na época, no contexto, era tão poderoso, mas Naamã, o rei da Síria, ele é atingido por uma lepra. E a palavra de Deus diz em 2 Reis, capítulo 5, versículo 2, que as tropas da Síria haviam atacado Israel, e Israel tinha levado cativo uma menina, que passou a servir à mulher de Naamã. Um dia, ela disse à sua senhora, essa serva: se o meu senhor, Naamã, procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. Ele era um comandante, ele era os 5 estrelas do exército sírio, ele vai contar agora ao rei da Síria. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta estou te enviando meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Por que este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra? Veja como ele procura um motivo para se desentender comigo. O rei de Israel estava achando que era uma pegadinha, porque a Síria era uma nação que tinha sido muito inimiga de Israel por muito tempo. Nesse tempo também não era muito amiga, eles estavam num tempo razoavelmente de paz, mas eles eram brigados. Quando Eliseu, o homem de Deus, Israel tinha um profeta muito conhecido, o maior profeta de Israel naquele tempo era Eliseu, e a Bíblia diz que quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste suas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Vamos ler esse texto juntos? Vamos ler esse versículo juntos? Vamos lá? Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão,
sua pele será restaurada. Mas Naamã ficou indignado, saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria de pé o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas essas águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? Então foi embora dali furioso. Mas seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e seja purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus. Ele foi purificado e sua pele tornou-se como de uma criança. Aleluia, amém, até aí. Sabe, queridos, o batismo não é o fim, o batismo é o começo. Se você crê em Jesus, você precisa ser batizado. Não tem como eu crer em Jesus e rejeitar o batismo. Isso não é uma voz que vem de Deus. Se essa voz está dizendo não batize, não faça isso, você tem que se perguntar segundo a palavra de Deus. A Bíblia diz que aquele que crê e for batizado será salvo. O batismo é o primeiro passo logo após a decisão por Jesus. Quando os apóstolos iam pelas cidades, eles chegavam e a primeira coisa que eles faziam é pregar o arrependimento, é pregar a salvação. E quando havia ali uma decisão por Jesus, quando alguém tinha a revelação que Jesus Cristo era o Filho de Deus, os apóstolos imediatamente traziam a pessoa e essa pessoa confessava Jesus publicamente, porque a Bíblia diz que aquele que crê com o coração e confessa com a sua boca que Jesus Cristo é o Filho de Deus, ele será salvo. Então, as pessoas assim que eram salvas, os apóstolos, talvez dias depois, eles já introduziam as pessoas para serem batizadas. O batismo é uma marca do cristianismo. O batismo é o primeiro passo depois que eu decido por Jesus. Ele não é o fim, mas ele é o começo. Ele é onde nós tomamos uma decisão para todo sempre em mergulhar o velho homem e nascer de alguma forma junto com o novo homem que nasce com Jesus Cristo. Sabe, um homem religioso chamado Nicodemos, ele chegou para Jesus um dia e ele falou assim: Jesus, o que eu preciso para ter a vida eterna? Jesus disse: é necessário, Nicodemos, que você nasça de novo. E num primeiro momento ele não entendeu. Ele falou: como pode um velho como eu voltar à barriga da minha mãe? Jesus falou: cara, você não está entendendo. Você precisa entender sobre o nascimento em mim, em meu Pai, no Espírito. Você precisa entender. E aí quando Jesus vai ministrando a vida dele, Jesus fala: necessário é nascer da água e do Espírito. Jesus estava falando de um nascimento espiritual. Jesus estava falando de nascer de novo na nossa vida eterna, na nossa vida com Deus. Agora, como que eu vou nascer de novo? Só tem um caminho. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o caminho. E nós não precisamos ser professores de português para entender que quando há um artigo definido é porque não tem outra opção. Então, você precisa sair daqui entendendo que Jesus Cristo é o caminho, não é um caminho. E aí fora tem tantos discursos bonitos de Jesus. Dificilmente alguém fala mal do nosso Senhor, dificilmente alguém de alguma forma fala mal de Cristo, apesar de que nos nossos dias tem alguns ousados aí, nos carnavais, nas confusões aí fora, mas dificilmente as pessoas acusam o nosso Senhor, mas infelizmente alguns o têm apenas como Jesus Salvador, apenas como um mestre, apenas como um Cristo naquele crucifixo, apenas como talvez um iluminado. Mas Jesus não é um iluminado, não é apenas um mestre, não é nada disso. Jesus Cristo é o Senhor. Ele é aquele que nos dá a vida eterna. Não tem outro caminho. A Bíblia diz que só há um intermediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus.
E quando nós cremos nesse Jesus, nós tomamos um passo de ser batizado, porque segundo Deus, a salvação, ela é recebida para a vida eterna. Então a salvação não é um negócio que a gente recebe e perde, recebe e perde, recebe e perde. A Bíblia diz que alguns até abandonarão a fé, mas a Bíblia não diz que a salvação, ela é assim, uma coisa assim, perde e salva, não. A Bíblia não diz isso, porque a salvação, segundo a palavra de Deus, é como um selo do Espírito Santo dentro de nós. Mas o batismo, ele não é um mergulho apenas numa água, ele tem um sentido. Naamã, agora sim, quero fazer um paralelo dessa história. Naamã, ele meio que foi salvo, curado, liberto, transformado, a partir de 7 mergulhos numa água. Sabe, esse homem, ele chega na sua casa triste, ele tinha uma lepra, ele chega acabado, ele era um grande comandante, ele tinha vencido até uma guerra lá fora, sabe, esse homem era louvado entre o seu povo, ele era assim um homem que tinha uma equipe muito grande, era um homem de importância, mas ele tinha uma lepra, algo lhe faltava, havia uma morte no seu corpo, lepra era morte no seu corpo, lepra era doença, lepra era tudo que o afastaria daquilo que ele mais queria viver. E essa lepra atinge a vida desse homem, e ele chega em casa, e graças a Deus que ele tinha uma serva israelita, e ela disse para ele, olha, lá em Samaria, você vai encontrar um profeta, e ele pode curar você. Sabe o que acontece? Muitas pessoas estão querendo procurar a salvação em tantos lugares, mas veja como a Bíblia fala, a salvação, ela precisa ser procurada na pessoa certa. Não adianta você procurar salvação, transformação da sua vida em muitas outras coisas. Tudo pode ajudar um pouquinho, 1%, 2%, mas a salvação é 100% do que você precisa. Sabe, então você pode falar, não, minha vida vai ser transformada através de terapia. Você pode fazer terapia, mas a sua vida não vai ser completamente transformada através de terapia, se não tiver Jesus na sua vida. Ah, minha vida precisa ser transformada através de bons remédios. Sim, você pode tomar remédio, mas os remédios não vão trazer a alegria que só Deus pode trazer para o seu coração. Quantos estão entendendo? Esse homem já tinha tratado os melhores médicos, ele tinha todo o dinheiro do mundo, ele tinha o melhor plano de saúde, sabe aquele que vem um helicóptero e busca? Não tinha helicóptero na época, mas se tivesse, ele teria esse plano. Esse homem tinha buscado todas as circunstâncias e nada tinha resolvido. Mas essa menina, ela aponta a pessoa certa. Ela fala, tem um homem em Samaria, tem um homem que pode mudar a sua vida, tem um homem que pode curar você. E aqui começa a história. Ele sai eu estou resumindo o que você já leu, mas para facilitar a sua fixação e a minha, ele sai então de Damasco, cerca de 70 quilômetros de Jerusalém, ele caminha até lá com seus cavalos, com a sua equipe, com muitas seguranças, ele era um homem de alto escalão no exército, e ele então vai até o rei, é claro, ele pede uma carta para ir até Israel, e ali ele chega na frente da casa do profeta Eliseu. A Bíblia diz que ele chegou na frente da casa do profeta, e dá a entender que o profeta estava em casa, só que o profeta não o atendeu. O profeta tinha o coração de Deus, a voz do profeta era como se fosse exatamente a voz de Deus, e o coração de Deus não queria um encontro com aquele homem do jeito que ele queria. O coração de Deus tinha outros planos. E o profeta disse para um trainee, para um estagiário, ele disse, vai lá fora, fala com esse comandante, para ele ir no Rio Jordão e mergulhar 7 vezes. Só que o Rio Jordão não era um rio péssimo, mas não era dos melhores. Dá a entender que em Damasco tinham rios melhores, talvez era um rio um pouco sujo, muito raso, era um rio assim, difícil, além disso era um rio controlado pelos judeus ali, e aquele homem sírio teria que ir lá nesse rio, diante ainda dos seus funcionários, diante da sua equipe. E aquele homem fica indignado, porque como ele era um homem tratado, não enfrentava fila em restaurantes, tinha os melhores cavalos, era o homem, depois do rei, talvez mais respeitado em toda a Síria, agora ele chega diante do profeta, e ele se sente um pouco desrespeitado, porque o profeta nem foi lá fora conversar com ele, e ele se indigna, e ele fala, não acredito nisso, como pode, o homem diz que é de Deus, ele chega e ele nem me recebe, eu achei que ele viria aqui fora, com toda a sua equipe, ele ia me ungir, ele ia tocar na minha ferida, ele fez a sua própria versão do que ele mesmo achava que aconteceria, só que parece que Deus queria trabalhar algo mais.
Sabe, o batismo não é um mergulho nas águas apenas. O batismo é o trabalhar de Deus em algo mais na sua vida. O batismo é quando Deus está falando, eu vou trabalhar algo mais. E esse algo mais é muitas coisas mais. Por isso que o batismo é o início da transformação. Por isso que o batismo precisa ser uma decisão hoje para quem crê em Jesus. Por isso que essas pessoas tomaram a grande decisão de mergulhar nas águas. E ele chega naquela terra, e os seus filhos espirituais ali, do contexto dele, seus filhos, seus funcionários, que talvez ele tinha como filhos, falam assim, pai, você pode dar ouvido ao profeta. O que custa para curar uma lepra? Quebra o seu orgulho, vai lá, mergulha 7 vezes no Jordão, nós estamos com você nessa. E agora ele dá uma parada, e ele reflete, e certamente o Espírito Santo de Deus ali está influenciando ele de alguma forma, eu creio. E aí, ele agora vai para o rio, ele dá 7 mergulhos com todo mundo olhando, todos os seus funcionários, toda a sua comitiva, muita gente de Israel, ele dá 7 mergulhos no rio Jordão, e agora, aquele velho Naamã é deixado ali, e nasce um novo Naamã. Ele volta na casa do profeta, ele é outro homem, ele agora é um homem humilde, agora ele é um homem em transformação, agora ele é um homem salvo, agora ele é um homem que acreditava no Deus de Israel. Eu quero te dizer rapidamente, mas de forma muito importante, sobre o que vai acontecer e o que acontece na nossa vida a partir das águas. A partir da grande decisão de mergulhar nas águas, a primeira coisa é que nós mergulhamos nessas águas o orgulho, e nós vamos crescer agora em humildade. Diga assim, eu deixo o orgulho e eu recebo humildade. Primeira coisa, esse mergulho nas águas, ele significa uma cura do nosso coração, uma cura da soberba. Sabe, todo mundo pode ser uns mais, outros menos, mas todo mundo tem alguma área que tem esse inimigo chamado orgulho. Esse inimigo chamado orgulho não foi só na vida de homens bíblicos, porque tem homens de Deus na Bíblia que em algum momento tiveram orgulho. Porque eu acharia que eu sou isento ou 100% afastado de qualquer orgulho? A palavra de Deus diz em Provérbios 16 que o orgulho precede a queda. O orgulho precede a queda. Esse homem, ele estava cheio de orgulho no coração. De alguma forma ele tinha orgulho. Você vê que no versículo 9 até o versículo 12, aí você vê que ele chega, quando o profeta ele fala, a Bíblia diz que ele ficou indignado, porque ele não aceitou. O profeta não saiu para conversar com ele. Sabe, algumas circunstâncias da nossa vida, a gente começa a não aceitar, mas às vezes é Deus trabalhando no nosso interior. O mergulho nas águas significa que o nosso coração, a partir de agora, é um coração parecido com o de Jesus. A partir de agora, a gente vai olhar para o coração de Jesus e a gente vai fazer de tudo. Alguns céticos olham e falam, nossa, como o profeta foi orgulhoso. Não, o profeta não foi orgulhoso. O profeta era um instrumento de Deus, justamente ao contrário, para trabalhar exatamente o orgulho desse homem. Sabe, Deus levanta líderes, Deus levanta pessoas, em algumas circunstâncias, talvez para trabalhar o seu orgulho. Essas águas hoje, esses irmãos hoje, eles vão mergulhar aqui todo orgulho, toda soberba, toda arrogância, sabe, toda arrogância vai ser mergulhada aqui, e nascerão novos homens, novas mulheres, cheios de humildade, que vão crescer, e quando o orgulho bater, eles vão pedir perdão, e quando eles perceberem o orgulho, eles vão ter revelação disso pelo Espírito Santo, e eles vão fazer a volta ao contrário. O orgulho, alguém disse que o orgulho é como bafo, todo mundo percebe, menos aquele que o tem. Já viu? Uma pessoa com bafo, ela está se achando, ela está se achando, e aí o outro está só assim, distanciando. Não é fácil. Em nome de Jesus, não haverá orgulho nem altivez no nosso coração, amém? Tiago 4,6 diz que Deus resiste ao soberbo, Deus resiste ao orgulhoso, mas Deus concede graça aos humildes. Gente, tem algumas pessoas que não são batizadas, não tomam a decisão do batismo, porque ainda estão tomadas de orgulho. Tem algumas pessoas que deixam de vir à igreja por orgulho. Tem algumas pessoas que deixam de ajudar outras pessoas por orgulho, e tem gente também que não deixa ser ajudado por orgulho. Cuidado, não deixe que o orgulho tome o seu coração.
Mas hoje, você, cada mergulho dessas pessoas aqui, você no seu coração, você que não vai ser batizado hoje, mas você no seu coração, mergulhe com eles também, amém? Segunda coisa, ele deu 7 mergulhos. O segundo, a religiosidade. Sabe, o batismo é mergulhar a religiosidade. Por quê? Antes, pode ser que cada pessoa que vai ser batizada aqui tinha uma religião nominal. Pode ser que alguém que vai ser batizado aqui tinha uma religião, tinha um ídolo, tinha uma forma de enxergar a religião. Mas a religião não pode levar ninguém a Deus. O cristianismo não é uma religião, o cristianismo é um relacionamento com Deus. Se a gente não entender isso, a gente se torna pessoas religiosas. O cristianismo é o relacionamento que você tem com Deus, e é claro que aí você vai pertencer a uma família. Essa família light é uma família linda, que é a família da fé. Esse homem, ele tinha uma religião na sua cabeça, ele tinha uma religião que dominava, que tinha alguns paradigmas. Ele achava que a cura dele estaria lá em Damasco. Tem gente que acha que a cura está no seu lugar da religião antiga, tem gente que acha que a cura está na religião até nova, mas eu quero dizer para você que a sua cura e a sua transformação não está numa religião, mas está no nome de Jesus, está na palavra de Deus, está na vida do corpo de Cristo, amém? Terceira coisa, esse homem mergulhou a incredulidade. Diga assim comigo: no reino de Deus, tudo é pela fé. Queridos, a salvação é de graça, mas até para você ser salvo, que é o primeiro passo, você precisa de fé. Porque a Bíblia diz que aquele que crê com o coração, exige fé, exige revelação. Talvez você ainda tenha dúvidas no seu coração de algo que diz respeito à palavra de Deus. Talvez você tenha dúvidas sobre esse momento, talvez você tenha dúvidas sobre a salvação em Jesus, talvez você tenha dúvida de algum princípio bíblico. Eu quero te dizer hoje, você precisa dizer para o Espírito Santo assim: Deus, eu quero ter revelação, porque eu preciso crer na sua palavra integralmente. Eu preciso crer em toda a tua palavra, eu preciso crer na verdade, eu preciso crer na verdade, e Ele realmente, Ele é a verdade, Ele é o caminho, e Ele é a vida. Sabe, ele creu na palavra de Deus, a palavra do profeta era a palavra de Deus, mas quando a palavra do profeta foi lançada, imediatamente o seu coração lutou contra. Algumas palavras, o seu coração e o meu vão relutar contra. Algumas palavras que você receber, que você ler nas escrituras, o seu coração, mesmo sem você perceber, vai relutar. Veja, o profeta dá uma palavra que era a salvação dele, que era a cura dele. O profeta dá uma palavra de transformação para o seu interior e para o seu exterior. Porque ali Deus não estava só curando a sua lepra. 7 mergulhos era porque Deus estava fazendo uma obra completa na vida daquele homem. Sabe, 7 mergulhos é porque Deus estava transformando o interior dele também. Ele não saiu de lá só um homem purificado da lepra, ele saiu um homem transformado do seu coração. Então preste atenção, que interessante, a vida com Deus é uma vida de fé, mas a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, e esse ouvir é dar ouvidos. Esse ouvir não é só ouvir o audível aqui, é você dar ouvidos, é você submeter o seu coração. Cada uma dessas pessoas que vão ser batizadas aqui, eles sabem muito bem disso, que a gente frisa isso no nosso curso. A partir de agora, eles estão tomando a decisão de viver uma vida pela fé. E a vida pela fé é uma vida que agora a gente é guiado, a gente é governado pela palavra de Deus que a gente ouve e recebe dentro de nós. Quantos estão entendendo? Essa decisão você precisa tomar, sabe por quê? Esse é o caminho do sucesso segundo Deus, esse é o caminho de você ser uma pessoa que vai viver segundo Deus. O caminho não é você fazer só o que você acha, é você fazer o que a Bíblia fala. O caminho não é só você fazer aquilo que você pensa, o caminho agora é direcionado pela palavra de Deus. A palavra do profeta era a palavra de Deus. Aquele homem cheio de autoridade pública, cheio de autoridade política, cheio de autoridade bélica, aquele homem, não é? Uma autoridade na Síria, aquele homem, ele precisou reformar aquilo que ele acreditava. Aquele homem, ele precisou aprender a ouvir a palavra. Num primeiro momento ele resistiu à palavra, mas num segundo momento ele aplicou fé na palavra. E quando ele aplicou fé na palavra, ele
ele foi lançado ao caminho da sua transformação. Quando você aplica fé na palavra, você está no caminho da transformação. Ele diz, vai ao Jordão, mergulhe 7 vezes. Ele aplica fé à palavra. Quando ele aplica fé à palavra, a Bíblia diz, então ele foi. Por quê? Porque ele antes estava resistindo, mas agora ele aplica fé, ele acredita, ele dá um passo de fé, e ele então está muito perto do que Deus ia fazer na sua vida. Cada um que vai ser mergulhado aqui hoje, e nós pretendemos mergulhar bastante você. Nós pretendemos afundar a sua cabeça aqui. E se você relutar, vai ser uns 3 segundos a mais. Porque a gente mesmo quer que você saia dessa água, um homem e uma mulher que entende que a vida com Deus é pela fé. Não é incrédula, não é no que você pensa. Esse cara pensava, ele tinha um pensamento, gente. Hoje a cultura vai incentivar você a querer agir conforme que você pensa. É a cultura pluralista. É a cultura que aponta não existir verdade absoluta. Se você falar num curso de humanas, em qualquer das universidades, não só nas federais, se você falar em um curso de humanas que há uma verdade absoluta, pode ser que você seja tão rejeitado. Mas eu quero dizer para você que Jesus é a verdade absoluta. Ele diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ela te liberta, é uma verdade absoluta, é uma verdade indiscutível, e você vai mergulhar aqui toda a incredulidade, e vai nascer um homem e uma mulher cheio de fé, amém? 2 Reis, capítulo 5 ainda, versículo 14, assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus. Vamos ler esse pedaço juntos? Vamos ler novamente para você guardar. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado, sua pele tornou-se como de uma criança. Louvado seja Deus. A quarta coisa que vai ser mergulhada aqui hoje é a desobediência. Desobediência. Antes éramos filhos da desobediência, agora nós estamos obedecendo, fazendo de tudo para obedecer. Obediência não aponta para um filho perfeito. Quando a mãe diz que o filho é obediente, ela não está falando que ele obedeceu 100%, sim ou não? Sim ou não? Às vezes minha mãe falava para mim assim, perto das pessoas que chegavam lá em casa, aí ela falava assim, esse menino é muito obediente, e eu louvo muito a Deus pelos meus filhos, eles são obedientes. Eu sei que uma parte que minha mãe falava era verdade, mas outra parte era tipo profético. Era tipo assim, eu estou declarando isso, né? Eu vou orar na casa de irmãos, e eu sempre tenho o costume de pegar as crianças, colocar na sala para orar junto. Eu gosto das crianças orando quando a gente vai orar, e eu sempre oro assim para os filhos de 4, 5 anos, que eles não pegam a ideia, né? Depois dos 7, 8 eles já pegam, mas 4 anos eles não olham. Aí eu oro assim, Senhor, muito obrigado pela sua filha tal, X, né? Eu oro pela criança. Muito obrigado por essa criança. Obrigado porque ela é uma criança muito obediente aos pais, Senhor. Aí a criança faz assim, ó. E eu continuo orando. Senhor, muito obrigado, porque ele tem um coração voltado ao papai e mamãe, ele obedece, e ele é até recompensado por isso. Aí ele faz assim. É a oração que a gente faz, sim ou não? Sabe, essas pessoas estão sendo batizadas aqui, vão mergulhar aqui. Quando elas mergulharem, o espírito da desobediência vai sair, e o Espírito Santo, que é o espírito da obediência, vai entrar. Estão entendendo? Quando você é salvo em Jesus, não é que você vai conseguir obedecer 100% ainda, mas você agora se torna alguém que quer obedecer, que luta pela obediência. Você, ao contrário, você luta contra a desobediência, mas você luta contra a desobediência, e você luta a favor da obediência. Você está no caminho da obediência. A obediência é um caminho, ela não é uma perfeição. Então por isso que eu tenho certeza que quando meus pais olhavam para mim, depois de eu já ser maior, e falar, eu louvo a Deus que eu tenho filhos obedientes, eles não estavam falando que eu obedeci 100%, mas eles estavam falando que eu tinha um coração para obedecer.
Sabe, você que é filho de Deus, você que já passou pelo mergulho nas águas, você que já foi batizado, você precisa entender que esse mergulho aqui faz de nós pessoas obedientes agora, faz de nós filhos da obediência, filhos da obediência. A obediência, a Bíblia diz que a obediência, ela vale mais do que sacrifício. Ele fala, olha, eu quero que a obediência, porque sabe qual é o problema do religioso? Porque o religioso, ele achava que ele podia desobedecer à vontade, que ele ia lá e dava um sacrifício. E Deus odiava isso. Deus odiava isso. Porque Deus odeia a desobediência. Sabe, eles falavam o seguinte, não tem problema, eu vou desobedecer, depois eu sacrifico. Esse é um coração voltado para a desobediência. Sabe, o sacrifício de Jesus naquela cruz, ele já cobriu, ele já pagou todo o meu e o seu pecado, mas foi muito alto. Foi o Filho único de Deus sendo entregue na pior morte que tinha, na morte de cruz. Mas essa morte não foi para fazer de você um filho que desobedece e olha para a cruz. Foi para fazer você um filho que olha para a cruz e obedece. Amém? Quantos entenderam? A vida cristã não é para você ficar desobedecendo e olhando para a cruz. A vida cristã é para quanto mais você olhar para a cruz, mais você se torna obediente. Então nós temos que cuidar disso, porque agora, vocês que vão ser batizados, e cada um aqui está mergulhando para uma nova cultura, a cultura de obediência. Quinto mergulho, o mergulho da independência. Esse homem, ele tinha muitas coisas boas. Naamã não era mau, como alguns pregam, assim, mau. Naamã provavelmente era um homem que valorizava a sua família biológica. Ele era um homem que tinha uma mulher sábia. A Bíblia diz que a mulher sábia, ela o quê? Edifica a casa. Essa mulher não chegou para Naamã e falou assim, Naamã, larga de ser burro. Eu sei que nenhuma mulher aqui faz isso, mas assim, larga de ser burro, seu ogro. A menina, que é a nossa funcionária nova, está falando um negócio, você não ouve, você é um idiota. Desculpa o termo. Naamã não fez, a esposa de Naamã não fez isso. A Bíblia diz que a esposa de Naamã, primeiro, foi humilde para ouvir a sua funcionária. Ela tinha a resposta dentro da casa dela. Porque aonde tem um filho de Deus, tem uma resposta naquele lugar. Ela era filha de Deus, ela era a resposta. Ela inclinou os ouvidos, ela foi sábia primeiro a ouvir a funcionária, depois ela foi sábia em convencer Naamã. E ele não era qualquer homem facilmente convencido, ele era o líder maior do exército sírio, gente. Então imagina a porção de sabedoria dessa mulher. Você conhece a história do Bill Clinton? Sim ou não? Então deixa eu contar para você. O Bill Clinton parou para abastecer o carro depois que ele tinha sido presidente. Ele parou com a sua esposa para abastecer o carro num posto de gasolina. Isso é uma história, não sei se é verdadeira, acho que é. E ele para abastecer o carro e o frentista então começa a elogiar Bill Clinton, e ele aponta para sua esposa, e a sua esposa, eu esqueci um pedaço da história, me desculpem, fugiu, mas eu sei que ele aponta para sua esposa, e ele fala assim, olha, tudo que eu vivi como presidente dessa nação, é por causa dessa mulher aí. Sabe, às vezes muito do que o homem vive, tem a ver com uma mulher sábia do seu lado. Tem a ver com uma mulher sábia. Essa mulher, ela convence Naamã, ela chega para Naamã, e ela fala assim, Naamã, ouve o que essa menina está falando. Ele era um homem de família. Agora, por que eu estou contando isso? Preste atenção. Ele dá ouvido para sua mulher. Ele tinha princípio de autoridade na sua vida. Porque ele vai ao rei e fala assim, rei, olha só o que essa menina diz, tem sentido. Eu preciso ir lá em Israel no profeta. E o rei abençoa ele, o rei da Síria fala, eu vou escrever uma carta, vai lá. Sabe, Naamã, ele aceita aquela sugestão, ele tinha amizade com a sua esposa, ele aceita o encorajamento dos seus filhos adotivos, ele tinha uma visão de família, mas sabe o que acontece?
Quando você mergulhar nessa água, você precisa mergulhar toda a independência. Por quê? Deixa eu te contar uma coisa. Olha o que aconteceu. Nada nessa história aconteceu sem as pessoas. Nada nessa história aconteceu sem Deus influenciando pessoas para levar Naamã ao destino de Deus para a vida dele. Você vê que até na hora que ele diz, não, eu não vou mergulhar no Jordão, a Bíblia diz que os seus filhos, eles disseram, meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria, no versículo 13. Quanto mais quando ele apenas lhe diz para que se lave e seja purificado, e a Bíblia diz que ele deu ouvidos e desceu ao Jordão. Sabe o que a palavra de Deus diz em Efésios 2,19? Vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês estão sendo juntamente, diga comigo, juntamente edificados, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Preste atenção. Quando você resolve, quando você decide ser batizado, e você que já decidiu ser batizado, renove essa aliança no seu coração. Quando você decide ser batizado, você está agora tendo uma aliança com a igreja local. Por quê? Porque a igreja local, ela é a família que Deus te colocou. E ninguém pode ser saudável fora de uma família. A igreja não é um lugar impessoal, mas é uma família que você agora vai pertencer. Amém? Sabe, nessa casa, você tem pais espirituais. Nessa casa você tem irmãos. Olhe para o lado aí, olha, dá uma olhada aí, toda a igreja. Ó. Essas pessoas que estão aqui são uma parte dos seus irmãos, porque outra parte estará aqui hoje à noite. Amém? É a sua família. A Light é uma família. Nós somos uma família, e família tem filhos, tem pais espirituais. Uma família tem irmãos. Olha o tanto de irmão que Deus te deu agora. Sabe, Naamã, agora ele teve que mergulhar a sua independência, apesar dele ouvir a sua família ali, agora Deus estava dando para ele uma família da fé. Por quê? Agora que eu vou te explicar. Ele não era um cara sem visão de família, mas ele só tinha visão da família biológica. Sabia que tem crente que se converte mesmo a Jesus, aceita Jesus, mas só consegue enxergar como família os seus familiares de sangue? Tem crente no Senhor Jesus que não consegue entender que ele diz, antes vocês eram forasteiros, antes vocês eram estrangeiros, mas agora vocês são concidadãos dos santos, membros da família de Deus. Sabe, você precisa entender isso. Diga comigo, se você realmente tem Jesus no seu coração, diga comigo, eu tenho uma família, eu pertenço a ela. E olha para o lado e fala, você é a minha família da fé. Sabe, ele não enxergava isso. Naamã enxergava a esposa, enxergava até os funcionários como filhos, mas ele ainda não enxergava que Deus estava separando para ele uma família da fé. Agora, primeiro, Naamã mergulha só com a família biológica, mas agora, depois dos mergulhos, ele tem uma família espiritual. Ele volta, olha que diz, quando ele levantou das águas, para onde que ele foi? Qual foi o primeiro lugar que Naamã foi quando ele levantou das águas curado? Para onde? Casa do profeta. Quem afunda nessas águas tem uma família biológica, mas quem levanta dessas águas agora tem uma família biológica e uma família espiritual. Antes você só pertencia à sua casa biológica, agora você pertence a uma casa espiritual. Amém? Faz sentido? Não abandone por nada a sua família biológica. Não abandone sua esposa, não abandone seu marido, não abandone os seus filhos. Mas assim como você tem uma família biológica valorosa para Deus, você também tem uma família espiritual. Não abandone a sua família na fé por nada. Toda vez, quem é batizado sabe que tem que fazer o caminho para a casa profética. Todo domingo você precisa fazer tudo o que você pode para estar aqui com essa família linda. Você pode aplaudir Jesus por isso? Aleluia!
eu estou quase acabando, mas veja, ele mergulhou também a sua velha vida e nasceu uma nova vida. Atos 2:38 diz: arrependam-se, e cada um de vocês, arrependam-se, diga comigo, arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e então receberão o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo. Sabe, Romanos 6 fala sobre isso também. Romanos 6, em resumo, fala o seguinte: olha, quando nós nascemos com Cristo, nós fomos batizados, para que o velho homem fique lá atrás, e nasça agora o novo homem. Assim como Cristo morreu, nós também somos batizados para a morte do velho homem, e assim como Cristo ressuscitou, nós levantamos dessa água, para ressuscitar com Cristo, para ressuscitar com Cristo, amém? Para ressuscitar com Cristo. Deixa eu te falar uma coisa, só Deus pode tirar a lepra da nossa vida. Diga comigo, só Deus pode tirar a lepra da minha vida. Só Deus, querido, só Deus. A palavra de Deus diz que pelas pisaduras do Senhor, pelas pisaduras que Jesus sofreu, pelo sangue que foi derramado, é que nós somos curados. Deixa eu te explicar uma coisa, queridos. Não adianta só o seu esforço para você viver uma nova vida. Você pode ir no melhor coach, você pode ir na melhor faculdade, você pode fazer o melhor MBA, você pode fazer a melhor terapia do mundo. Eu não estou contra essas coisas, mas eu estou dizendo que a sua fé, a sua esperança não pode estar nessas coisas. O velho homem, ele só consegue ser enterrado pelo Espírito Santo sendo trabalhado dentro de nós. Por isso que ele diz, olha, o batismo em Cristo Jesus é para o arrependimento, e a partir de agora vocês vão receber o dom do Espírito Santo, porque é com o Espírito Santo que eu e você vamos conseguir ser transformados. Sabe, quando vem a palavra de Deus, e aquele texto também tem sentido, é necessário que vocês nasçam da água e do Espírito, porque a palavra de Deus, ela sempre aponta para essa ideia da água, daquilo que nos purifica, não é? Isso é a palavra e o Espírito Santo, andam juntos. Quando você vem para Jesus, quando você entrega a sua vida, agora aqueles velhos pecados, eles não vão pertencer mais a você. Agora você vai ter força dentro de você, para combater uma vida de pecado. Porque sozinho você não consegue, mas agora você tem o Espírito Santo. Sabe, o pecado é uma lepra, é um câncer, o pecado é terrível, o pecado naturalmente falando, ou humanamente falando, ele não tem cura, não tem cura. Mas espiritualmente, em Jesus, o pecado tem cura. Tem cura, sabe, se você eventualmente estava com situações onde o pecado estava te dominando, eu quero dizer que você precisa hoje voltar os seus olhos para essa água e lembrar que Jesus Cristo te salvou, que o Espírito Santo está te transformando, e aquela vida de pecado você não vai ter mais, não vai ter mais, em nome de Jesus, amém? Então guarde isso, não tem tratamento para o pecado, senão a morte, senão a morte. Não tem tratamento para o pecado, senão a morte. Que morte? A morte do meu eu, a morte do que eu acho, a morte da minha velha vida. Agora, na nova vida, o pecado já foi tratado por Jesus Cristo. Já foi tratado. E por último, o último mergulho. Eu quero convidar a banda para vir aqui, e o último mergulho é que ele mergulhou a fé nas pessoas erradas. A fé nas pessoas erradas. Naamã, por muito tempo, ele teve fé que os médicos curariam, não deu certo. Depois ele teve fé que lá em Damasco, ele seria curado. Lá na sua ideia antiga, lá na sua região mística. Mas a cura não estava em Damasco. Ele teve fé por muito tempo que ele poderia ser curado com muitos remédios. Ele teve fé que ele poderia ser curado com o seu dinheiro. Ele teve fé que poderia ser curado com o seu poder político. Ele teve fé num monte de coisas, mas nada disso transformou a vida daquele homem. Sabe, ele mergulhou a fé na pessoa errada, porque ele procurou agora a pessoa certa.
Quando aquele homem foi naquele endereço, a Bíblia diz que ele chegou na frente da casa. Ele chegou na frente da casa. Sabe, pode ser que você que está aqui nessa manhã esteja parado na frente da pessoa certa. Não sou eu não, nem a banda. É que Jesus está nesse lugar. O Espírito Santo está aqui. Sabe, tem pessoas que estão paradas na frente da casa certa. Estão paradas na frente da pessoa certa. Mas ainda não tiveram o pleno discernimento. Ele quase perdeu a oportunidade. Tem gente que está a um passo de pegar a oportunidade. Não deixa o inimigo tirar a oportunidade de você hoje se conectar à pessoa certa. Você que está aqui, precisa sair daqui conectado à pessoa certa. Sabe, você não veio aqui só para ver uma pessoa sendo batizada, 2 pessoas, 3 pessoas. Você veio para outras coisas também, mas a principal coisa que você está aqui é para se conectar com a pessoa certa. Não perca a conexão com a pessoa certa. Quando Naamã se conecta com a pessoa certa, porque Eliseu representava Deus. Naquele tempo Eliseu era como se fosse, de alguma forma, só para você entender, a representância de Deus. Você agora que vai ser batizado, você vai estar conectado a pessoas certas na família da fé, mas você vai estar conectado também com Jesus, que é a pessoa que você não pode se desconectar. Fique de pé no seu lugar. Talvez você precisa hoje renovar a sua aliança com Deus. Não é só a velha vida desses irmãos que vão ser batizados, mas é a sua velha vida que talvez precisa ser entregue também. Não é só o orgulho com esses irmãos que vão ser aqui batizados. E eu não estou falando que eles são orgulhosos, mas não é só o orgulho que podia estar no coração deles e agora vai ser entregue. Vai ser homens humildes, mulheres humildes, pessoas que têm um coração para servir. Ele chega lá todo, eu sou o Naamã, manda ele vir aqui, ele tem que tocar na minha ferida. Mas Deus estava falando com ele: enquanto você não tiver a humildade para ser transformado, a sua transformação não vai acontecer. O caminho para a transformação é a humildade do coração. O caminho para a transformação é você ter humildade para ouvir, humildade para obedecer, humildade para olhar para a palavra de Deus sem duvidar, humildade para entender que você